Queridos irmãos e irmãs, me permitam, nesta breve homilia, pegar sobretudo no Evangelho que escutamos, para perceber como Maria é verdadeiramente, como lembra o Concílio Vaticano II, o modelo e o ícone da Igreja na sua marcha pela história. Pensemos no texto de São Lucas que escutamos. Maria que se levanta, estando em Nazaré, se mete apressadamente pelas montanhas até chegar à casa de Isabel. E esta decisão de Maria tem o seu quê de mistério. Por que Maria faz isso? Que necessidade, qual é a razão profunda que leva Nossa Senhora a partir apressadamente ao encontro de sua parente Isabel? Podemos colocar muitas hipóteses, por exemplo, pensar, talvez Maria, depois da Anunciação, se encontrasse em perigo e então quisesse por um tempo estar distante dos olhares, buscando um refúgio. Mas essa hipótese cai quando nós pensamos, mas São José estaria ao lado dela para a proteger, se fosse o caso de ela precisar. A segunda hipótese é que Maria teria ido depressa até Isabel, porque Isabel não tinha mais ninguém para ajudar naquela circunstância da sua gravidez. Mas não é isso que o Evangelho de São Lucas nos diz, que apresenta Isabel, mãe de João Batista, rodeada de vizinhos e parentes. Então, ajudas ela teria. Uma terceira hipótese é que Maria, mesmo sabendo que havia outras ajudas, se disponibilizou para servir Isabel num momento difícil, num momento exigente, como é o momento da gravidez. Mas se foi essa a principal razão, então por que que Maria ficou lá só 3 meses e não esperou por mais perto da gravidez? E depois Maria caminhou sozinha, são cerca de 120 quilômetros entre Nazaré e a pequena cidade da Judeia, onde vivia Isabel. Eram 4 dias de viagem a pé. O que levou Maria? O que arrastou a tomar esse gesto? É interessante que o evangelista Lucas coloca ligados os textos da visitação que nós lemos e o texto da Anunciação. E a Anunciação institui Maria como a serva do Senhor. Ela diz no final: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então, Deus se torna uma prioridade na vida de Maria. Aquele sim que Maria deu foi mesmo um sim. Não foi um nim, que nem é um não, nem é um sim. Não foi um talvez. Maria priorizou Deus na sua vida. E por isso ela colocava Deus verdadeiramente como prioridade a que ela procurava responder. É interessante lembrar outro texto do chamado Evangelho da Infância, contado por São Lucas, que é a cena dos pastores. Quando os anjos vêm anunciar aos pastores, dizem: eu vou vos dar um sinal. Encontrareis um menino com sua mãe deitado na manjedoura. Também na Anunciação a Maria, o anjo lhe deu um sinal.
a tua parenta Isabel, apesar de ter passado a idade, será mãe de um filho. Então, Maria quer ver o sinal. Maria é atraída por Deus. Ela precisa de confirmar a experiência da sua fé. E isso, para nós, queridos irmãs e irmãos, é muito importante, porque nós podemos ficar com uma fé apenas abstrata, apenas sociológica, e não descermos até o fundo. Eu acredito não apenas porque outros acreditaram, eu acredito porque recebi o testemunho de outros, mas porque eu próprio sinto, faço a experiência, aprofundo a minha fé. Então, esta corrida de Maria é também um chamamento a cada um de nós para não ficarmos espectadores da fé, olhando a fé um bocadinho à distância, mas para nos metermos completamente dentro da aventura da fé. E quando isso acontece, nós percebemos aquilo que também aconteceu com Maria, porque quando ela chegou junto de Isabel, o menino, que era João Batista, saltou de alegria no ventre de sua mãe ao ver Maria, ao ver Jesus que Maria trazia. Um grande padre da igreja, Santo Ambrósio, comentava este passo do Evangelho com estas palavras: Isabel escutou a voz em primeiro lugar, mas João, que estava no seu seio, foi o primeiro a experimentar a graça. Ela escutou na ordem da natureza, ele exultou pelo efeito do mistério. Isabel se apercebeu da vinda de Maria, João Batista se apercebeu da vinda do Senhor. E de facto, é com estas palavras que Isabel acolhe Maria. Como é que eu posso ser merecedora que a mãe do meu Senhor me visite? Então, o protagonista é sempre Deus. Quando nós fazemos uma experiência de fé real, autêntica, nós percebemos que somos mediadores, que levamos Deus até os outros, mas que o verdadeiro protagonista, quem faz, quem decide, quem opera o milagre, quem faz acontecer, é verdadeiramente o Senhor. Quando Maria se levanta e parte apressadamente, o que Maria descobre? Maria descobre que Deus está sempre vindo ao nosso encontro. Maria descobre que Deus é fiel à história humana, à história do seu povo. Maria descobre que Deus nos ama primeiro, que Deus sustenta a nossa vida, que Deus é o nosso amparo. E por isso, no seu Magnificat, o seu grande canto de louvor, Maria enumera verdadeiramente esta presença contínua de Deus na história. É interessante que quando nós acreditamos, quando nós fazemos a experiência profunda de Deus, damos prioridade a Deus na nossa vida, quando Ele se torna protagonista do espaço da nossa vida, acontece isto. E volto a citar palavras de Santo Ambrósio. Ele dizia: vede bem que em todo este processo Maria não duvidou e por isso obteve o fruto da sua fé. Feliz és tu porque acreditaste, mas felizes também seremos nós se, tendo ouvido, acreditarmos. Felizes seremos nós se acreditarmos. E conclui São Jerônimo: cada alma que acredita gera o Verbo de Deus. Queridos irmãs e irmãos, tomemos a sério esta palavra.
nós somos geradores de Deus. Como disse uma grande mística do século XX, nós somos parteiros de Deus. Ajudamos Deus a nascer no mundo, na vida uns dos outros, no seu coração. A igreja sinodal é uma igreja missionária, é uma igreja empenhada no anúncio, é uma igreja que não fica sentada à espera, mas é uma igreja que se põe verdadeiramente a caminho. Que pressa é aquela de Maria? Queridos irmãos e irmãs, não é pressa, é velocidade missionária. Maria tem velocidade missionária. E então cada um de nós se tem de perguntar: qual é a velocidade missionária da minha vida? Como um carro, eu ando a 40 horas, a 10 horas, a 50 horas. Também a velocidade missionária da minha vida, qual é? Porque, como diz o nosso amado Papa Francisco, a nossa igreja tem de ser missionária, tem de conhecer uma virada missionária. E isso só acontece se todos nós nos sentirmos responsáveis por colocar Deus como prioridade, por aprofundar a experiência de Deus e por ajudar a gerar Deus no mundo do nosso tempo. Papa Francisco desafia a igreja do nosso tempo a viver o sonho missionário de chegar a todos. O sonho missionário de chegar a todos. Que Maria Santíssima, a Mãe da Assunção, Maria assumida por Deus, que priorizou Deus na sua vida, seja para nós, para esta amada Igreja de São Paulo, a força, o testemunho, o ícone que nos ajuda a todos a ganhar velocidade missionária.